Boa tarde, meu querido, boa tarde, minha querida. Espero que este vídeo venha encontrar todos acomodados, todos agasalhados, todos de bem com a vida de fato, todos mentalizados e ligados na presença de Deus, porque nesses dias que a gente está atravessando são dias difíceis, são os dias maus, principalmente aí no Brasil, né? No Brasil que a gente atravessa uma crise grande, uma crise medonha na política. E se a política vai mal, todo o sistema infelizmente vai mal, né? Mas graças a Deus que a nossa vida está guiada, que a nossa vida é direcionada para o céu, para o reino, para o paraíso, que é para lá onde Jesus nos garantiu que a gente ia ao passar dessa vida para uma outra melhor, que é isso que a gente está buscando, que é isso que a gente está lutando para fazer merecer este lugar. Mas infelizmente, como eu disse, o nosso país passa-se por uma crise feroz, gigantesca, né, na política, e aí com muitos desempregos, milhões de famílias completamente desempregados, sem trabalho, sem dinheiro para trazer o arroz e o feijão para os seus filhos, para a sua família dentro de casa. E aí fica a pergunta: para onde você vai olhar? Na crise, para onde você olha? A quem você recorre? A quem você busca? A quem você pede socorro? A palavra diz que eleva os meus olhos para o monte, porque dos montes vem o socorro. O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor. Então, no momento de crise, em todos os momentos, né, vamos dizendo assim, mas no momento de crise, para onde você vai olhar, meu amigo? Para onde você vai me olhar, minha amiga? Que socorro é que você precisa? A quem você socorre neste momento difícil, no momento de crise que você pode vir a passar? Este é o título nesta tarde, neste dia, nesta noite. Para onde você vai olhar? Em Isaías capítulo 6 e o versículo 1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um monte e sublime trono. Né? As crises são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Espreitam-nos por todos os lados e amedrontam-nos com sua carranca. As crises, porém, também são um tempo de oportunidades em nossa vida. Olha aí. Elas são como uma encruzilhada. Podem tornar-se a estrada do nosso triunfo ou a rota do nosso fracasso. A grande questão é: para onde olhar na hora da crise, como eu havia comentado anteriormente. O profeta Isaías estava vivendo uma crise avassaladora. Sua nação estava de luto. O rei Uzias estava morto. Os ventos contrários da crise sopravam com fúria indômita, trazendo em suas asas instabilidade política, econômica, moral e espiritual para a nação. Igualmente o Brasil, né? Neste momento, Isaías teve a mais importante experiência da sua vida. Ele olhou para cima e viu Deus em seu trono. Olhou ao redor e viu a sua nação rendida ao pecado. Olhou para dentro e viu a enormidade do seu pecado. Olhou para frente e viu o desafio de Deus para a sua vida. Alguns saem da crise derrotados, outros vitoriosos. Não foque sua atenção na crise. Volte seus olhos para Deus, que está no controle de todas as crises. Né? Isto é uma grande verdade. Talvez, mesmo com todas essas crises, você tenha uma crise interior dentro de você. Talvez é uma coisa muito ruim que você fez com o seu parente, com alguém que está próximo de você, ou com um amigo, ou com um namorado, ou com a namorada, não sei.
e você se criminaliza o tempo todo e você julga e você fica se martirizando. Quero dizer que pode ser o que você tem feito, né? Qual gravidade foi aquilo que você fez. Você somente tem que colocar isso na mão do Senhor, olhar para o Senhor, mostrar o que você fez e pedir para que Ele venha te perdoar. Porque no momento da crise, você pode sim voltar os seus olhos para Deus e Ele te dará o socorro. Ele alivia o seu coração. Não durma com sua cabeça cheia, atarefado, preocupado. Como que eu vou sair dessa? Não, você não precisa fazer nada. O que você precisa somente é olhar para o monte e ver Cristo assentado neste momento de crise, só esperando você depositar a confiança, né? Faça aí como profeta, aqueles que viveram, os profetas que viveram, como eu li essa palavra aqui, viveram naquela época, naquela podridão mesmo de erros em volta deles, e ele olhou para o trono, né? Diz aqui que ele olhou para o trono e viu Deus assentado, né? Nesse momento, Isaías teve a mais importante experiência da sua vida. Ele olhou para cima e viu Deus em seu trono. Quantas vezes eu já passei por algumas experiências de estar, mas como que eu vou sobressair nessa situação? Aqui mesmo, já passei situações bem mesmo estreita que eu falei, como que vai ser? Ah, dessa vez não vai, não vai. Foi sim, porque Deus esteve comigo. Deus esteve ali do meu lado, me ancorando, dando o escape, mostrando realmente, de fato, a saída, né? Para me sair daquele momento difícil. E Deus é assim. Deus, Ele não mudou, né? O que Ele fez no passado, Ele faz agora no presente, Ele continua fazendo na sua vida, só porque Ele é Deus, e Ele precisa só que você volte os seus olhos na sua necessidade, na sua diversidade, em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento que você esteja passando. Você somente volte os seus olhos para Ele. Olha para os montes e Ele estará sentado lá, de braços abertos somente para te colher, porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não é um homem que possa mentir. Ele jamais vai ficar com a mão dele voltadas, entrelaçadas, não. Ele vai estar com a mão dele sempre estendidas, de braços abertos para te abraçar em qualquer tempo da sua vida, na adversidade, principalmente no tempo de agradecimento, melhor ainda, né? Então que nesta tarde você possa fazer uma oração a Deus e pedir para que você vá pedir para Deus o seu socorro agora, no momento da adversidade. Olhe para Ele, faça essa oração assim, ó: Senhor Deus, desse momento em diante, quero olhar apenas para Ti. Quando encurralado pelas minhas adversidades, chega de focar meu gigante. Tu és a minha vitória, em nome de Jesus, né? Pode, já como falei, pode ser o problema grande que você tenha cometido, tenha feito, não importa. Não existe pecadinho nem pecadão. Errou, tudo é medido de igualdade. Tudo é medido de igualdade. Então, errou, peça perdão para Deus, se humilhe e tente não praticar o mesmo erro. E aí você vai ser perdoado e aí você vai ser saudado pela sua dívida, porque você vai ficar zerado e você vai ficar com sua cabeça tranquila. Aliás, falando em dívida, hoje a gente não tem nenhuma dívida, porque a partir do momento que Jesus morreu lá na estaca, no Calvário, no Gólgota, Ele saldou toda a dívida que você e que eu tínhamos. Não temos mais dívida alguma, não temos dívida alguma. Somente olha para o monte, olha para o monte. Elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro virá do Senhor, Deus Jeová, que fez os céus e a terra, e Ele te pôs aqui para ser coluna, para ser cabeça, para ser servo e serva dele, para o reino dele, para fazer a obra, para fazer a diferença diante dos demais, né? Então faça isso, olhe para Deus em todo o tempo, e em todo o tempo dai graça, porque Deus, de fato, Deus, Ele é muito bom para comigo e para com você. Somente continua olhando para o monte, porque Deus, Ele é na sua vida. Amém? Amém.